Meus amigos do Vale do Ribeira, um problema crescendo em registro é o problema do transporte coletivo, que está atingindo aí estudantes, moradores de bairros mais distantes, o problema dos horários, uma série de questões. E a Câmara Municipal fez uma comissão e eu convidei 2 membros da comissão para conversar com a gente. Está comigo aqui a vereadora Sandra Kennedy e o vereador Wander Lopes. Vereadora, o que está acontecendo? Obrigada, doutor Cristiano. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo. Realmente é um problema que desde a pandemia para cá a população de registro enfrenta, muito grande. Eu diria que depois do problema da saúde, certamente é o segundo maior problema para quem usa transporte. Falta horários demais, a área rural está totalmente descoberta. Não tem ônibus suficiente à noite. Tem bairros como o bairro Indaiatuba que de carro se gasta 20 minutos, está se gastando 1h40 para chegar no bairro. Você não tem, tem muitos horários superlotados, as igrejas reclamando muito porque não tem como as pessoas virem. E nós estamos, como o senhor mesmo falou, com um foco muito forte também, além dos bairros, da população ficar sem horário, as escolas. Você tem aluno do Senac tendo que sair meia hora antes para pegar o ônibus, e do Instituto Federal. Estamos chegando agora do SESI e do Senai, numa reunião com a direção, ouvimos a mesma questão. Além, enfim, da falta de horário, a sobrecarga, não há uma organização suficiente do sistema. E a população está sofrendo muito, doutor Cristiano. Vereador Wander Lopes, me conta uma coisa, qual a estratégia que essa comissão está adotando? Olá, doutor Cristiano, a todos os ouvintes da Rádio 99. Devido à grande procura e demanda por esses vereadores e dentro da nossa comissão, eu, a vereadora Sandra, o vereador Gerson, que não pôde estar presente conosco aqui, decidimos então montar uma audiência pública, convocar todas as escolas, os usuários de ônibus do município e aí dialogarmos sobre a necessidade e demanda, os pontos que ainda não são atendidos e antes que o contrato vença daqui 2 meses, a gente possa inserir numa nova atualização de contrato os novos itinerários, novas linhas que ainda não são atendidas pelo município, porque já que o município vai pagar mais, que pelo menos atenda a necessidade da população. Essa vai ser a estratégia. Dia 6/6 faremos uma audiência pública na Câmara, por isso já deixamos o convite a todos que possam participar e ir lá conosco, está levando todas as demandas para que possamos representar junto ao prefeito municipal, que já tem conhecimento de todas as demandas necessárias do município e todos os pontos que ainda não são atendidos pelo transporte público do município. Vereadora Sandra Kennedy, uma curiosidade. Antes de fazer essa comissão, vocês tentaram conversar com a prefeitura e com os dirigentes municipais? Bom, como comissão, teve a eleição mais recente da nossa comissão, e como comissão não, mas individualmente eu sei que grande parte de nós vereadores já tentou dialogar com o prefeito. Por exemplo, eu estive com o bairro Boa Vista Estrada e Jardim Vitória, que não tem linha de transporte, paga caro porque usa o intermunicipal. Tivemos com o prefeito se comprometeu dentro de um prazo de 30 dias colocar a linha experimental, isso não aconteceu. Eu tive, pela falta de diálogo lá no início, doutor Cristiano, até de buscar o Ministério Público, porque a população ficou muito descoberta, até ao Ministério Público nós procuramos, mas sem resposta. Não é possível que a gente tenha, depois de tanta luta para trazer as instituições de ensino para cá, a gente ter esta situação onde as pessoas não podem estudar. E isso eu tratei com o prefeito. O prefeito disse, vamos criar uma linha de estudantes, um ônibus específico. Deve fazer mais ou menos 1 ano essa questão e hoje que nós ouvimos, como eu disse, nós vamos fazer uma maratona em todas as instituições, vamos visitar o Senac, o Instituto Federal, hoje estivemos no SESI e estamos ouvindo a mesma coisa de lá atrás. Enfim, tentamos o diálogo, mas não tivemos progressos nenhum até agora e é bem difícil o que se vive nessa cidade. Vereador Wander Lopes, existe uma verba que a prefeitura disponibiliza para a empresa de ônibus. Como é que funciona isso? Quanto é que é a verba? Está sendo todo usado ou não? Sim, existe um repasse específico para o transporte público no município, inclusive no período da pandemia, houve até um aditamento de contrato por conta dos repasses com relação ao transporte, não estavam sendo atendidos todos
o valor necessário para poder se ter o transporte no município, o município entrou com subsídio. Na verdade, a palavra certa é um subsídio. E aí ainda não atende todas as linhas necessárias do município. Foi feito um estudo por uma empresa especializada, acho que a Sandra poderá falar mais um pouquinho sobre isso, e chegou-se a um valor de, quantos que nós aprovamos lá? Foi Essa lei agora é 350. 350 mil limite, mês. Todo mês a prefeitura subsidia, então, R$350 mil para a empresa. Exatamente. Bom, a grande realidade, pelo que eu estou entendendo, a empresa, Sandra, está fazendo a parte dela. O problema todo está no planejamento da prefeitura, é isso? Bom, exatamente, né? Tem essa questão que é novo, nem sei se a população toda está acompanhando isso, como bem disse o vereador Vander, de um tempo para cá, ou seja, 1 ano e meio para cá, pela primeira vez a prefeitura passou a colocar dinheiro nosso, dinheiro do orçamento. Ora, se eu coloco dinheiro do orçamento, o subsídio, eu preciso mais do que nunca ouvir a população e saber quais são os horários adequados. Doutor Cristina, a falta de diálogo da diretoria geral é tão grande que até criaram horários novos, mas que não atende a população. E aí você vai conversar? Não, conversar sempre nunca vai chegar a um acordo, porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Ora, é não saber lidar com a democracia. Então, hoje, tem esse subsídio, o limite é 350 mil, porque a diferença entre o que gasta e o que arrecada, né? A empresa está fazendo a parte dela no seguinte sentido: se a prefeitura solicita linha, ela implanta. Mas se a prefeitura solicita linha, significa que vai gastar mais. Agora veja, reduzir o número de usuários, a nosso ver, porque o serviço não é ofertado nos horários e com a qualidade que precisaria ter. Se fosse, as pessoas deixariam de usar o seu próprio carro ou outro transporte e usariam o transporte público. Se você não romper o ciclo, o serviço é mal oferecido, ou seja, o ônibus é superlotado, não tem o horário que eu preciso, eu vou pegar um outro meio. Se você passa a ofertar o horário necessário, o ônibus não fica tão superlotado, ou seja, não pode ter superlotação, falando melhor, você passa a ter mais clientes. E não há um planejamento, como bem disse meu colega Vander, aliás, o senhor disse isso, para que enfrente esse problema. Então, o começo é ouvir a população. O usuário, quem usa, precisa ter lugar para falar. O meu horário tem que ser às 6 e não às 6h40 e assim por diante. Vander, como é que vocês estão acertando essa audiência pública? Como é que vocês estão convidando quem que está convidado, o horário que ela vai ser? O dia 6 de junho agora, mas qual horário, onde é que vai ser, etc. 19. Doutor Cristiano, o horário da audiência pública será às 19 horas, tá? Estamos convidando o executivo com todos os seus representantes aí, toda a população usuária do ônibus, as escolas que usam, né, os usuários aí, SESI, SENAI, Instituto Federal, SENAC, enfim, todos os usuários, todas as escolas e o representante do executivo aí para representar. Certo. Então, essa reunião vai ser aberta à população, pelo que eu estou entendendo. Qualquer um que está ouvindo aqui, quiser comparecer, pode ir. Aberto à população, dia 6/6 às 19 horas na Câmara Municipal, aberto para todos. Desde já eu vou comunicar aos senhores que no dia 5 nós vamos fazer algumas chamadas aqui na 99, durante a programação, alertando para a importância de comparecerem a essa audiência pública, porque de lá pode sair a solução para essa questão, porque realmente, como é que faz? O registro ganha Instituto Federal, ganha SESI, ganha tudo quanto é instituição e não dá meios para que o aluno seja transportado. Complica realmente, né? Vereadora Sandra Kering, tem alguma outra sugestão que vocês vão fazer para a prefeitura? Sim, quando a gente começa a ouvir as pessoas, a gente já começa a ver o detalhe, e detalhe que é importante. Hoje, nesses diálogos com as instituições, a gente já começou a ver o seguinte: os alunos que fazem curso no Senai, que não é curso, eu não sei se eu chamo de regular, mas é o curso de curta duração, ele não recebe o passe escolar. Então, você está tendo um abandono, a professora dizendo, a gente começa a turma com 30, 40 alunos e os alunos vão abandonando um curso que é gratuito porque não tem o subsídio para o transporte. Na Unisep, por exemplo, quem mora no Arapongal
Se não pegar o único ônibus às 7 horas para ele pagar o meio valor, o passe de estudante, ele vai pagar o horário. Às vezes ele precisa vir para o estágio, precisa fazer um trabalho, precisa vir para o laboratório. Ele não tem o subsídio fora daquele horário de 19 horas. Ou seja, basta começar a ouvir a população para a gente ver o quanto precisa melhorar. Acrescentando aqui o que o vereador Wander trouxe com bastante detalhe, só lembrar que a Unesp também se soma, porque a Unesp, nós vamos ter reunião amanhã, eles já devem estar para começar a ter as aulas lá no campus também, né? Fora o Senac, que é aqui no centro, mas que tem situações como a gente já falou. Mas nós estamos falando bastante, doutor Cristiano, de instituição das escolas, porque é importante, mas a população de forma geral, como o senhor disse, como o vereador Wander disse, e a gente lembra que, infelizmente, Registro está com muito poucas associações de bairros formadas. Então, não espere, se você mora num bairro que não tem associação, não deixe de participar, venha para o plenário da Câmara, trazer, se for possível, combine entre vocês que virão, quem vai falar pelo bairro, se não deu para combinar, vem todo mundo, e aqueles que não puderem vir, participe através do Facebook da Câmara Municipal de Registro, que nós vamos anotar as perguntas, as sugestões e esperamos demais, não é, vereador Wander, que o prefeito vá. É muito importante que o prefeito vá. Ele só vai ter a ganhar, ele e a sua equipe, porque vai ter a oportunidade de ouvir a população, aquilo que já deviam ter feito antes o Poder Executivo, mas agora a Câmara dará essa oportunidade para ajustar e melhorar. Nós somos a capital do Vale, certamente com o transporte que caiu, transporte público, urbano e rural, que caiu demais a qualidade. Vereador Wander, uma outra questão que eu queria que você explicasse à população. Muita gente não sabe o que é audiência pública, como é que ela funciona. Queria que você me dissesse como é que ela funciona. É no plenário da Câmara, a pessoa pode pedir a palavra, pode falar. Como é que funciona a audiência pública, que vai começar às 19 horas no dia 6 de junho, né? Explica didaticamente. Praticamente, doutor Cristiano, é uma reunião aberta ao público, né? É uma audiência pública, uma reunião aberta ao público, onde todos têm voz ativa de participação. É aberto a todos os participantes. Lá, todos têm têm a possibilidade de poder falar, reivindicar, indicar os problemas já no seu bairro. Essa especificamente é referente ao transporte público, né? A gente não vai misturar com outros temas, outras necessidades. A gente vai até abrir outras audiências para outras finalidades depois, mas especificamente do transporte público, ela pode ir até lá, é aberto, todo mundo participa. Isso acontecerá na plenária da Câmara, onde acontecem as sessões, e terá um espaço para poder estar indicando aí suas demandas referentes aos horários de transporte público. E aí é feita uma ata, é registrado quem falou, quem pediu para o bairro. Como é que funciona essa parte prática? Isso, é feito online, inclusive Facebook e YouTube, e é transmitido online também, ficará registrado lá na Câmara Municipal. Inclusive a Sandra até disse, e é importante para que todos que não possam se deslocar, eu sei que muitos de repente poderão estar em seus trabalhos ou outras situações, poderá participar online também, fazendo os questionamentos, as perguntas, as indicações. Teremos alguém da Câmara especificamente cuidando desse canal no momento, para que a gente possa já debater o tema naquele momento, online mesmo, e está esclarecendo, buscando viabilidade. Mesmo porque, vereador, vereadora, como está o transporte coletivo, alguns não vão conseguir chegar às 19 horas, ou então não vão conseguir voltar para casa. Quem Bem está em isso. bairro distante está impossibilitado tecnicamente de ir lá, porque vai voltar a pé. Exatamente. Tem muitos que moram um pouco mais afastados do centro, realmente, e São a questão do os bairros que mais sofrem. Exatamente. Exatamente. Praticamente inviabiliza a presença deles, tem que ser mesmo pela internet, né? Até para vacinar, desculpa. Até para vacinar uma criança, por exemplo, nós estávamos lá no Capinzal, a mãe tem que vir no ônibus pela manhã, vacina a criança 8, 9 horas, a criança, ela própria, enfim, participar de uma das atividades de vacinação, ela vai ter ônibus para voltar só às 5 horas da tarde. Como é que a pessoa fica o dia todo aqui, nos sábados, nesse caso aqui, é o horário de sábado para o Capinzal, por exemplo, não é? Realmente é muito complicado. Bom, vereador, eu queria que o vereador Wander Lopes e a vereadora Sandra enfatizassem a importância do pessoal comparecer nessa audiência pública, fizesse um convite de público aí e depois torcer para que a coisa entre nos eixos, né?
Exatamente, doutor Cristiano. A gente até gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez. Você sempre tem disponibilizado esse espaço, que é um canal de comunicação muito grande na nossa região e todo o Vale também. A população acompanha, assiste muito e ouve, né? E importante, sim, com certeza, é porque assim, nós estamos num momento único agora de poder rever contratos e tudo mais, e poder fazer as indicações de demandas necessárias realmente, quais são as linhas que hoje não é atendida pelo município, aonde precisa chegar, aonde está tendo e de repente a gente precisa mudar ou até atender, é questão de gestão mesmo. E aí poder atender toda a população. Depois de contrato assinado, a gente vai ter que esperar um ano para poder fazer qualquer tipo de mudança, fica um pouco mais difícil, é possível, mas um pouco mais complicado. Então a importância de que toda a população participe conosco e faça aí suas indicações. Vereadora Sandra Kennedy, então, suas considerações finais aí. Eu estou bastante contente de meus colegas, vereador Gerson, que é o presidente da comissão, vereador Vander, de termos topado fazer mais essa ação, porque individualmente, como eu disse no início, vários de nós vêm lutando em relação a isso há muito tempo. O Agrochá, por exemplo, sabe disto e lá eles enfrentam horário superlotado. Eu quero fazer a sugestão que, de uma certa forma, eu fiz há pouco, para os bairros, se quanto possível, conversar entre si, trazer propostas, porque isso vai gerar uma ata que vai colocar ali exatamente quais são os horários que foram solicitados, para qual região, para qual linha, qual itinerário, enfim. Então, esta ata vai ser encaminhada ao prefeito e vai ser a nossa ferramenta para cobrar para que as medidas sejam tomadas, não é? Então, esperamos todos no dia 6, às 19 horas, lá no plenário da Câmara, Chitiro Maege, na rua Chitiro Maege, ou pelo Facebook também participando. Há de melhorar o transporte em Registro, não é possível continuar da forma como está. Bem, eu agradeço a presença da vereadora Sandra Kennedy, do vereador Vander Lopes, e nós vamos voltar a esse assunto. Semana que vem é o dia da audiência. Muito obrigado.